Galera, olha só, avante! Já tinha um tempo que eu não gravava vídeo nesse formato deitado pro canal. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito feliz, muito alegre, apesar de que eu me irritei muito no primeiro tempo desse jogo. Quando eu liguei minha TV, já estava 1-0 pro São Paulo. Eu me irritei muito, me irritei. Mas acabei até respondendo aí um colega meu, que é flamenguista, que mandou um áudio falando assim: e aí, cadê o teu time, cadê o teu Palmeiras? E eu simplesmente respondi para ele assim: espera terminar o jogo, aí depois você pode zoar, tá? Até terminar o jogo, não pode falar nada não, porque eu acredito no meu time, apesar de que o primeiro tempo foi triste, tá? E o São Paulo, ele poderia ter feito ali uma vantagem. E também a gente vai falar um pouco sobre as polêmicas que tem, né? Nesse jogo aí, para ambos os lados. Eu não vou nem focar muito nisso, mas vamos falar sobre esse resultado de hoje do Palmeiras, que neste exato momento está com o mesmo número de pontos do Flamengo e está até à frente do Flamengo, né? Por causa do número de vitórias que ele tem a mais, e o Flamengo vai jogar, eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu acredito que o Flamengo vai jogar lá para as 9h30, alguma coisa assim, da noite, tá? E eu acredito que o Flamengo vai ganhar também do Bahia, então a gente tá na liderança provisoriamente, eu tenho ciência disso, para que ninguém venha falar merda, né? Eu acredito que o Flamengo vai arrancar no mínimo um empate ali, mas eu acredito que ele tem time para ganhar do Bahia. Enfim, tá? Vale lembrar também que jogo é jogado lá. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Bahia, mas vamos focar aqui. Bom, vamos lá. Palmeiras ganhando de virada do São Paulo no Morumbi, o que não é muito normal, pelo fato do Palmeiras, na maioria das vezes, nunca jogar bem dentro do Morumbi. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu não sei o que acontece, que o Palmeiras não joga bem dentro do Morumbi. Tá? Esse primeiro tempo não foi tão bem assim. O São Paulo abriu o placar ali aos 15 minutos com o Luciano, tá? E o Gonzalo Tapia fez aos 34. E o São Paulo poderia ter aberto 3-0 num lance lá que o juiz estava muito próximo, que o jogador do Palmeiras escorregou e acabou derrubando, tá? Eu sei que na visão de muitas pessoas era pênalti, na minha visão também. Na minha visão, eu vou ser honesto, eu daria pênalti, tá? Eu teria dado aquele pênalti, apesar de que foi sem querer. Mas é o que eu costumo dizer, que eu sempre falo, sem querer também é falta, tá? Diferentemente da transmissão, em um certo momento em que o jogador do São Paulo fez uma falta e simplesmente lá o cara que disse que é o cara da arbitragem simplesmente virou e disse: não, mas pegou na bola primeiro. Meu amigo, futebol não tem essa de pegar na bola. Se pegou na bola, pegou no jogador e machucou o jogador, isso aí é em alguns casos, mas no caso lá era para cartão, era para falta sim, e ele ignorou, tá? Então houve equívocos para ambos os lados. Por exemplo, o segundo gol, eu não vi o primeiro porque quando eu liguei minha TV já estava 1-0, tá? Mas eu já vi aqui alguns colegas falando que no primeiro teve lance duvidoso. E no segundo gol, o gol do Gonzalo Tapia, aos 34, eu já estava com a TV ligada e houve claramente uma falta do jogador do São Paulo nas costas do Vitor Roque, que ia cortar a bola, tá? Ah, mas foi empurrão de corpo. Não foi empurrão de corpo. Na imagem, embora eu não vou colocar ela aqui por causa de direitos autorais, e o YouTube tá derrubando tudo que é vídeo meu, que eu tô colocando imagem de campo, de qualquer coisa. O jogador do São Paulo, ele escora nas costas do Vitor Roque, ele vem de trás, a vantagem era do Vitor Roque, ele ia pegar a bola, ele faz assim, ó, com a mão, ó, empurra com a mão. Empurrão de corpo não é apoio de braço, tá? Não é apoio de braço. Teve sim equívocos para ambos os lados. Então não tem porque a torcida do São Paulo começar com mimimi. Se quiser mimimi também manda áudio, tá? Eu reconheço, na minha visão, tá? Na minha opinião, eu, sinceramente, se eu tivesse ali, sem clubismo nenhum falando isso aqui, se eu tivesse ali, eu teria dado aquele pênalti, tá? Mas o que o árbitro talvez entendeu foi que o jogador ia correndo num gramado que eles falam que é bom, que não é bom coisa nenhuma, simplesmente escorregou e acabou pegando o jogador do São Paulo. Na minha visão, foi sem querer.
mas o sem querer também, na maioria das vezes, ele é faltoso, tá? Então, na minha visão, eu daria aquele pênalti. Tô vendo muito torcedor do São Paulo dizendo que era 3-0, e quem é que garante que vocês iriam converter aquele gol? Entendeu? Então, assim, se você quiser observar só os lances do seu time, beleza. Agora, se você quiser prestar atenção em todos os lances do jogo, eu falo a partir do momento em que eu comecei a assistir, porque eu não vi o primeiro gol, tá? Não vi o primeiro gol, ainda não olhei nada acerca do primeiro gol. Então, aí nós temos duas coisas no mesmo âmbito, tá? E no segundo lance, aquele lance da confusão, é claro, o jogador do São Paulo derrubando o Vitor Roque. Ali era para ele ser expulso, tá? Ah, mas os dois tomaram cartão amarelo. Tomou cartão amarelo porque quem diabo é que vai ser agredido e não vai responder, cara, tá? Uma ação gera uma reação. Então, naquele lance ali, ele deveria ter sido o Enzo, alguma coisa, sei lá. Ele deveria ter sido expulso, tá? Mas se você for colocar o lance do pênalti, tá? Beleza, o lance do pênalti, estão dizendo aí que foi Pix. E o lance do gol do Gonzalo Tapia? Aquela falta em cima do Vitor Roque, nas costas do Vitor Roque, que o árbitro estava em cima e o árbitro também não deu. Então, eu acho que ele quis só igualar as coisas. Isso acontece na maioria dos jogos. É normal? No Brasil é normal, infelizmente, isso acontecer. Às vezes um árbitro, ele ajuda um time aqui no início e daqui a pouco tem coisa que nem foi para o outro time ele dá porque ele lembrou que ele ajudou lá. Então, nesse contexto, eu não estou vendo motivo nenhum para essa choradeira do pessoal do São Paulo. Teve aquele lance lá do Gomes, no jogador lá, que parece que foi do gol, mas aqui dali também não foi o mesmo critério que ele utilizou lá no gol, no segundo gol do São Paulo, tá? Esse árbitro aí, embora eu não goste muito dele, esse árbitro de hoje, que abate Abel, sei lá como é que é o nome dele, alguma coisa assim, ele não é árbitro de estar dando falta de contato, apesar de que tem hora que ele exagera. Tem hora que eu fico olhando de que esse cara não vai dar falta desse lance não, pelo amor de Deus. E ele não dá, cara. Ele não dá. Tanto é que é um dos poucos árbitros no Brasil que ele não anda nem dando moral para o VAR nesse momento desses lances. Até porque na hora do segundo gol do Palmeiras, eu achei claramente que o VAR estava chamando ele e eu pude fazer uma leitura labial, ele dizendo que não ia ter interferência nenhuma do VAR naquele momento, que ele estava muito próximo, ele viu o lance e ele garante. Então, basicamente, o que aconteceu isso. Fora isso, falando sobre o jogo em si, o primeiro tempo do Palmeiras foi uma merda, ele não jogou absolutamente nada, tá? Mas, mérito do São Paulo, que jogou muita bola no primeiro tempo e claramente não tem por que reclamar, porque o São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, feito 3 ou 4 gols. Não fizeram porque são ruins. E isso acontece, isso é normal acontecer no futebol. No segundo tempo, o Abel, já no finalzinho do primeiro, já colocou ali 5 jogadores no aquecimento e ele fez todas as substituições e o Palmeiras ele veio diferente, já começou massacrando desde o momento em que o árbitro aprovou ali o retorno do segundo tempo, tá? Então, basicamente foi isso. O Palmeiras jogou muita bola no segundo tempo, mas se o São Paulo tivesse aproveitado as oportunidades que ele teve no primeiro tempo, ele teria levado essa vitória para casa. Como não, tá? Comemoraram antes da hora, ficaram brincando e acabaram tomando uma virada que é histórica, se tratando de Morumbis, onde o Palmeiras nunca, eu repito, nunca joga bem dentro do Morumbis, tá? Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sair com essa vitória e estamos aí, provisoriamente, na liderança do campeonato até mais tarde. Eu acredito que daqui a pouco menos de 3 horas, a gente tem o jogo do Flamengo aí, que com certeza vai ganhar do Bahia, tá? Se o Bahia jogasse muita bola hoje e arrancasse pelo menos um empate, eu agradeceria. Mas eu reconheço que o Bahia é tecnicamente bem mais fraco, que não significa dizer que eu estou dizendo que o Flamengo vai ganhar. Ou que o Bahia já ganhou. Mas o Bahia ganhar vai ser melhor ainda. Tá? Eu não tô torcendo pro Flamengo, não. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like. Eu não vou nem editar esse vídeo, nada. Eu vou só subir ele e é isso aí, tá bom? Avante!